Oi, gente, boa noite. Meu nome é Liz, eu estou aqui hoje com vocês para compartilhar um pouquinho sobre a minha experiência me preparando para processos seletivos no exterior. Então, espero que essa seja uma conversa bem legal e vou começar me apresentando um pouquinho mais para vocês entenderem de onde vem tudo isso. Bom, meu nome é Liz Ponce, eu sou de Recife, Pernambuco, e atualmente eu sou analista de gestão em uma empresa de tecnologia, mas também ainda atuo um pouquinho com a ESEC como gerente global do projeto Feed the Planet, que é uma parceria entre a ESEC, a Electrolux e o World Chefs, a Electrolux Food Foundation. É, e aí, nesse projeto, eu trabalho especificamente com educação sobre alimentação sustentável, e por enquanto estou conciliando essas duas coisas. Inclusive, a minha vaga está aberta para ir lá para a Electrolux, lá na Suécia, desculpa. E talvez, né, com algumas dicas que venham daqui, vocês até se interessem e podem trocar ideias. Mas eu estou aqui não só por causa disso, estou aqui também porque eu já fiz alguns processos seletivos no exterior antes, que me resultaram em duas experiências. A primeira delas, como diretora de gestão de pessoas e desenvolvimento organizacional, e a segunda, como diretora de intercâmbios voluntários. Primeira foi na Croácia, ali em 2017, 2018, e a segunda foi no Bahrein, entre 2018 e 2019. Não são países comuns, assim, né? Não é um lugar comum das pessoas que vão fazer intercâmbio ou que procuram uma experiência fora. É, não eram minhas primeiras opções, sendo muito sincera também, mas vários fatores me levaram a esses lugares, principalmente a experiência do cargo em si, em que eu ia atuar. Deixa eu só fechar a janela, né, que a chuva no país Recife, ela está surpreendendo. Mas, bem, com essas oportunidades, eu consegui entender um pouquinho mais sobre quem eu era, o que é que eu queria fazer na minha vida e tudo mais. E outra coisa que eu não mencionei antes, mas eu estou formando em ciência política. Apesar de hoje em dia trabalhar com gente de gestão, e foi por causa da ESEC, na verdade, que eu descobri que eu gostava muito disso, que eu queria fazer isso pro resto da minha vida. Então, enfim, começa a história. Eu entrei na ESEC enquanto membro em 2014, bem no iniciozinho da minha faculdade, e a partir dali eu fui galgando alguns cargos, então, como voluntária local, depois diretora local, e aí, quando você está na IESEC, né, para quem é intercambista, para quem não está dentro da organização mesmo, a gente tem a oportunidade de se aplicar para a diretoria internacional, né, ou seja, regional, de outro país, ou até mesmo chegar ao nível internacional mesmo, assim, da IESEC grande. Então, eu fiz esse processo justamente para ir para a diretoria nacional, e aí eu tinha, primeiramente, como opção a ESEC no Brasil. E eu apliquei para a ESEC no Brasil, e o processo de ter passado por uma aplicação para o Brasil primeiro me deu muito mais insumo para entender as coisas que eu precisava mudar. Acho que também foi um ponto para eu trabalhar bastante, porque as aplicações até eu chegar aí não foram poucas. Então, eu me apliquei primeiro para a ESEC no Brasil, depois eu me apliquei para a ESEC na Costa Rica, daí eu me apliquei, levei não nas duas, né? E me apliquei para a ESEC na França, depois eu me apliquei para a ESEC na Costa Rica novamente, que o cargo não tinha sido preenchido, e aí eu não não fui eleita, né, não fui aceita novamente, e eu apliquei para a ESEC na Croácia. Depois disso, eu cheguei a aplicar para a ESEC na Turquia, e ao final de tudo, eu apliquei para a ESEC no Bahrein. Mas, primeiro, a coisa que a ESEC, se tem uma coisa que a ESEC me ensinou foi a levar nãos, e esses nãos foram muito importantes, assim, para o processo que eu vivo hoje, para a vaga para o trabalho que eu tenho hoje também. Então, acho que esse é um ponto principal para quem está fazendo o processo. Não sei, provavelmente tem gente aqui que já passou por alguns processos e tem gente que está somente iniciando, mas saibam que esse é um lugar comum para todo mundo. Levar não é parte crucial e às vezes muito grande até você chegar a levar um sim. Mas não é o final do mundo.
E por que que eu levei tantos nãos também? Acho que por subestimar o que um processo seletivo internacional pode tanto oferecer quanto tirar da gente. Então, minha expectativa, quando eu comecei a fazer parte desses processos, era que eu seria muito avaliada pelas minhas skills técnicas, né? Então, minha habilidade para aquele cargo que eu estava aplicando. É, outra coisa que eu achava que seria extremamente importante eram minhas experiências anteriores. E, obviamente, que tudo isso que está listado aqui é importante. Então, eu me foquei muito em vender o lugar que eu vinha, qual a experiência que eu tinha tido, o que é que eu tinha feito e etc. Por que que aquilo dali fazia sentido para mim. Então, acho que eu tinha falado antes que não nenhum esses países, na verdade, eles não foram minhas primeiras escolhas, eles foram escolhas que apareceram. Eu estava mais focada no cargo, então eu estava só juntando pedaços de por que que aquilo dali fazia sentido para mim, é, por que que eu era a pessoa certa para o cargo e tal, né? Eu achava que eu tinha um background muito forte e eu tinha um background bom, mas ele não era tão forte quanto eu esperava. E também, sendo um processo seletivo, vivendo a ESEC, sendo um processo seletivo da ESEC, eu foquei muito também em me mostrar como é que eu lidaria com os desafios ali do trabalho no dia a dia. Como eu falei, nada disso está errado, muito pelo contrário. Isso também vai ser avaliado no teu processo. Tendo a experiência hoje de trabalhar com processo seletivo, eu sei que é uma coisa que tudo isso é avaliado e é visto, e a gente pontua na hora de selecionar uma nova pessoa. Mas, levando em consideração esse processo internacional, que foi o que eu pude entender com o tempo até chegar a receber uma resposta afirmativa, a realidade estava um pouco mais além disso. Então, primeira coisa que eu não estava sabendo adequar no início, né? Como que eu ia me fazer entender no contexto que eu estava querendo ser aceita? Porque ter a skill técnica para aquele cargo, para aquela posição no Brasil, que era onde eu tinha experiência anteriormente, foi muito bom e realmente é ótimo, é incrível. Eu tinha tido uma vivência bem legal já quando eu estava tentando me aplicar para isso. Mas não adianta só técnica, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo tem, mas como é que você vai fazer com que a sua técnica, com que suas habilidades sejam entendidas no contexto que você está indo, né? Outra coisa que eu não estava, assim, eu queria ter uma experiência de cultura, eu já sabia que eu queria ir para fora do país. Quando eu entrei na ESEC, na verdade, é, eu eu tinha muito claro que eu queria conhecer pessoas de fora de Recife, que eu queria conhecer pessoas possivelmente, né, de fora do país e viajar. É, e que a Ezequiel era uma porta de entrada para mim. Eu não tinha condições financeiras na família para fazer isso, então eu tinha que buscar atrás, ir atrás do que eu queria. E aí, obviamente, que eu queria viver numa cultura diferente. É muito bonito eu dizer, nossa, né? Tô no frio, ou as pessoas aqui comem isso, comecei a gostar disso em outro lugar. Mas eu não estava levando em consideração tanto o que é que fazia sentido daquela cultura para mim, o que é que seria, é, o que é que ia ser um desafio para mim, não só técnico dentro do trabalho, com os desafios do trabalho em geral, mas da minha vivência naquele país, é, o que é que eu ia encontrar de dificuldade, o que é que eu ia achar que era muito bom, que podia potencializar o que eu tinha para oferecer. E aí vem essa situação de adaptação no contexto multicultural, né? Porque provavelmente quando você se aplica para uma vaga internacional, você já vai estar vivendo no contexto multicultural, porque você vai para outro país, você vai para outra cultura. Mas além disso, a maioria dos escritórios não, das empresas que trabalham com a ESEC, elas têm vários outros intercambistas. Então, não quer dizer que você vai somente conviver, você vai ser o único brasileiro trabalhando, sei lá, na Croácia, mas você vai ser um brasileiro trabalhando com um italiano, trabalhando com um colombiano, trabalhando com um russo, enfim, em outro país que é estranho para todo mundo. Então, a adaptação nesse contexto, ela vai além, quando você está inserido dentro da lógica da IESEC, assim, né? E entender também quais eram as minhas não negociáveis na hora de ir para aquele
Desafio. Então, se eu falava assim, comunicação sempre foi uma não negociável minha, mas como que comunicação era uma não negociável se eu não conseguia me fazer entender e nem considerava essa possibilidade num contexto diferente, sabe? E isso impactou desde o início, desde o meu processo, desde a hora que eu estava escrevendo a minha aplicação para aquela vaga, até aí passando pela própria entrevista com pessoas da ESEC, né, que a gente faz o acompanhamento do intercambista e etc. E aí depois passando pela entrevista com as pessoas da empresa, até ser eleita, ser escolhida e chegar lá e ter que passar conhecimento para as pessoas que estão, para os locais que estavam trabalhando comigo, né? No cargo que eu tinha, eu cuidava diretamente de treinamento, de seleção das pessoas de lá também. Então, eram muitos desafios e muitas coisas que eu não estava levando em consideração, que talvez fosse muito fácil para mim e fosse muito lógico na minha cabeça, para outra pessoa no Brasil, às vezes, não é que dirá para uma pessoa que tem uma cultura completamente diferente, né? Então, essa foi uma realidade que eu simplesmente tinha botado de lado e estava num modo assim, não, eu vou passar, eu preciso passar. E muito desse processo eu passei ali no início de 2017, então foram 6 meses, assim, 5, 6 meses, fazendo várias tentativas, me aplicando para várias vagas e recebendo muito não, e recebendo muito feedback. Então, eu me fiz algumas perguntas, assim, que foram as perguntas que me guiaram e que fizeram minha cabeça ferver, para poder entender como é que eu ia passar por aquilo dali, né? Porque eu chorei, eu me desesperei, eu achei que não ia dar certo, eu pensei que nunca mais na minha vida eu ia conseguir nada, eu desisti, chegou um ponto que eu desisti, assim, eu acho que era início de maio, eu já tinha aplicado 4 vezes, já tinha aplicado para 4 vagas diferentes, e eu já tinha levado não em todas, e eu disse assim, não, chegou a minha hora, né, vamos focar aí no resto das coisas. Na época eu estava fazendo faculdade, eu estava estagiando e eu ainda tinha um cargo na IESEC, então eu tinha muitos pratinhos para segurar, né? E que dirá o prazo de estar num processo seletivo, pensando em uma mudança que talvez acontecesse ali por julho, mas ainda não tinha um sim, ainda não sabia para onde, ainda não sabia como. Meu planejamento financeiro estava horrível, mas sei que aqui também já rolou uma conversa sobre planejamento financeiro com o André, então vocês podem dar uma olhada, né? Não façam como eu. Mas aí eu fiquei olhando para esses dois pontos, né? Como que tecnicamente eu ia me adequar àquele processo, aos processos em geral, e como que pessoalmente eu ia me tornar mais forte para passar por aquilo. Então foram mais ou menos 3 perguntas assim, em cada âmbito que eu me fiz. Então, primeiro, né, o quanto eu estou emocionalmente preparada para lidar com tudo isso, porque você faz um processo seletivo no Brasil e não é fácil, né? Você passar por esse por essa ansiedade de tentar, de se esforçar, de não conseguir, de voltar, de ter que ouvir críticas, ouvir feedbacks que às vezes você não gostaria de ouvir, enfim, tudo isso mexe com o teu emocional, mexe com o teu sonho, mexe com a tua vontade e enfim, então, quanto que eu estou preparada para lidar com aquilo dali, né, e o que é que eu dava para eu fazer. Segunda, né, se eu estava sendo sincera quanto aos meus pontos fortes e fracos, então eu queria muito, 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 muito sair do país, ter uma experiência fora. Eu sabia que isso ia fazer muita diferença na minha vida, mas o quanto que eu estava me negando alguns pontos fracos meus, simplesmente porque eu tinha o sonho de fazer isso, e o quanto eu realmente estava conseguindo olhar para os meus pontos fortes também no meio dessa história, né? Então, essa acho que foi muito importante ser sincera comigo mesma, entender que eu precisava ser sincera comigo mesma para poder passar por isso. E a terceira pergunta, que talvez seja. Não é exatamente a mais importante, mas é uma pergunta importante para a vida, assim. Porque depois que eu voltei para o Brasil, eu também passei por vários processos seletivos e eles também não foram fáceis e me trouxeram muitas dessas emoções também. O que eu tiro dos meus nãos, porque levar não é fácil, ninguém gosta. Ia ser muito bom se na primeira tentativa que a gente fizesse, a gente conseguisse, e para algumas pessoas pode até ser que isso aconteça, mas é importante estar preparado para receber um não. Seja entendendo qual que é o teu caminho, assim, né? Tipo, vou receber um não,
e eu sei que eu preciso desistir da minha vida e comer uma barra de chocolate agora, e amanhã eu vou voltar, vou tentar, vou buscar feedback, vou fazer qualquer coisa. Ou então, tipo, não, ou a minha forma de receber um não talvez seja só passar por isso, mas só passar por isso não é legal porque eu não estou digerindo aquilo dali, então o que é que dá para eu fazer, sabe? O que é que eu estou tirando daquilo dali? Então, isso é extremamente importante, não somente o que você está tirando do não que você está levando e o que é que você está fazendo com aquele não, né? E da parte técnica, foi o que é que eu estou fazendo para entender o contexto. Então, esse foi um dos primeiros feedbacks que eu recebi, assim, na verdade, no primeiro processo seletivo que eu tentei, que foi um processo para Costa Rica, é, eu, basicamente, eu não passei no processo, porque as pessoas falaram assim, você veio com uma solução pronta, você não analisou o que é que está acontecendo aqui, qual que é a realidade que a gente tem, quais são as nossas dificuldades, o que é que a gente está acostumado a fazer ou não, o que é que da nossa cultura faz sentido. Então, né, o que é que eu estava entendendo daquilo dali? Eu sabia uma coisa ou outra que eu tinha jogado na internet e passado 15 minutos lendo. O segundo é como que eu me torno mais atraente para aquela vaga. Obviamente, eu sabia que eu tinha pontos fortes, mas como é que eu ia fazer para para que aqueles pontos fortes fossem entendíveis no contexto. E como é que eu ia fazer para aumentar meus pontos fortes mesmo, assim, né? E o outro, né, se eu estou analisando bem as vantagens e desvantagens daquele lugar. Será que eu estou aplicando só porque eu quero sair do país? Ou se aquilo dali faz sentido para mim? Como que... Quais são as vantagens de tentar aquela vaga? Quais são as desvantagens? Eu estou pronta e eu estou preparada, eu estou aberta para lidar com aquilo dali, sabe? Então, esses 6 pontos, assim, nesses 2 âmbitos foram extremamente importantes para eu começar a virar o jogo e foi tentativa e erro. Eu apliquei, como eu falei, né? Eu apliquei para a França, depois eu apliquei novamente para Costa Rica e levei um não de novo. E aí depois eu apliquei para a Croácia e aí deu certo. Depois que eu estava na Croácia, que já estava quase um ano na Croácia, eu ainda queria ficar fora. E aí eu apliquei para a Turquia e não deu certo também. E na Turquia, basicamente, o feedback que eu recebi foi você não soube vender a sua experiência bem. Por mais que você tivesse muita experiência, parecia só, tipo, eu me agarrei muito em um ponto forte que eu tinha para poder meio que, olha, presta atenção nisso daqui que eu estou te falando e esquece todo o resto de detalhes que eu tenho, porque esse meu ponto forte é muito bom, então é isso, é por isso que eu preciso estar aqui, pronto, sabe? Não levei em consideração como eu ia mostrar minhas fragilidades e como é que eu ia mostrar o quanto que as minhas experiências me fizeram aprender também. Então, é importante analisar todas essas coisas. E aí, depois disso, eu tentei para o Bahrein, e deu certo, né? Mas também é importante frisar que nem sempre porque deu certo ali vai dar certo durante todo o contexto, mas eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Bom, e aí, levando em consideração essas perguntas, eu comecei a trabalhar, dentre elas, com algumas ações, assim, coisas básicas, mas que me tiraram muito da minha zona de conforto. E eu acho que tem muito a ver quando você está fazendo um processo internacional, quando você está tentando uma vaga nova, você sair dessa zona de conforto não somente por estar mudando de ambiente, assim, técnico, mas porque aquilo dali vai te trazer uma vivência que talvez você não tenha outra vez na sua vida, né? Então, eu não fazia nem ideia de onde era a Croácia, eu não fazia nem ideia de onde era o Bahrein, eu não sabia identificar no mapa, né? Tipo, sabia que era na Europa, sabia que era no Oriente Médio, mas eu não sabia identificar no mapa. Então, sabia muito pouco, obviamente, sabia nada de árabe, não sabia nada de croata. E aí, eu tive que ir buscando essas coisas e entendendo como que eu ia me adaptar àquilo. Então, foi extremamente importante ter uma rede de suporte, né? Então, compartilhar as experiências com pessoas que estavam vivendo a mesma situação. Na época, eu tinha muitos amigos passando por isso também, se aplicando para outras vagas, amigos, muito amigos e amigos, colegas. E eu fui trocando ideia com todo mundo, com todas essas pessoas, porque eu sabia que aquele momento era importante para mim, eu sabia que eu estava precisando de ajuda. E
Às vezes eu não queria trocar ideia também, porque eu dizer, nossa, a pessoa vai perguntar como é que eu tô, e aí eu vou dizer assim, não, eu tô muito mal, porque eu levei outro não, e porque eu preciso melhorar nisso, como é que eu faço para melhorar naquilo? E foi muito tempo investido, foram muitas noites, assim, que eu perdi o sono, que eu tentei fazer alguma coisa, que eu conversei muito, que eu me lamentei, que eu reclamei, mas que eu tentei achar soluções em conjunto, e ter em mente que a solução, que você está buscando uma solução é extremamente importante, né? É, então, compartilhar essas experiências com outras pessoas que estão passando pela mesma situação é fundamental. Eu tive muito apoio dos meus pais também, é, com coisas mínimas, assim, tipo, obviamente que financeiramente também, mas às vezes com coisas mínimas, de tipo, estou aqui me preparando e, sei lá, meu pai chegava com um café para mim, para eu conseguir dar um gás, né, ali de noite, ou com um lanche, com uma palavra, dizer assim, tá tudo bem, como é que eu faço? Então, se cerque de pessoas o máximo possível que estejam te apoiando, que façam, que atenuem a tua experiência, sabe? Que te entendam, que te apoiem. Eu tinha alguns amigos também que completamente fora do contexto, uma amiga minha de infância, assim, não entendia quase nada, ela só sabia que eu queria muito e ela fazia, olha, tá precisando de alguma coisa? Vinha aqui em casa e trocava ideia comigo 10 minutos e eu ali tentando, e eu sabia que eu podia contar com essas pessoas, então isso vai ser muito importante até para o teu período de adaptação, depois que você estiver fora também. É, outro ponto que ninguém pode fazer por você é se conhecer, né? Então, quais são as coisas que você é, se enxerga, como você se enxerga, como que você transmite isso para o mundo. Então, fui fazer teste, eu fiz muito teste, busquei muito feedback, muitas opiniões externas, até construir a Elis que eu enxergava e a Elis que as pessoas enxergavam, sabe? É, nenhuma das duas coisas podem ser feitas, né? Tipo, quem me enxerga de fora não sabe como eu sou por dentro, e eu que estou me enxergando de dentro não consigo dizer a mim mesma como as pessoas estão me enxergando de fora, né? Então, estar aberto a críticas e focado em ações de como mudar aquilo dali é extremamente importante. É, e daí, de testes, você pode jogar na internet e vai achar vários testes, testes gratuitos, testes pagos. É, Eneagrama e o MBTI, eu perdi literalmente as contas de quantas vezes eu fiz. E eu ficava lendo lá, nossa, mas agora eu estou aqui nesse tipo, o que é que eu posso fazer? Quais são os pontos fortes do meu perfil, da minha personalidade? Isso aqui eu posso trabalhar melhor, isso aqui não é um ponto forte. Então, eu fui utilizando isso como uma ajuda, um suporte mesmo, para entender o que é que estava acontecendo. E, obviamente, né, não só isso, mas não dá para a gente se agarrar e, como diz a história, né, botar a culpa no signo, mas entender o que é que dá para fazer com aquilo dali. E tem essa parte que às vezes a gente se neg... aí, às vezes a gente negligencia, mas que bom que isso está sendo muito discutido, né, atualmente, que é a questão de você olhar para si mesmo e entender que a vida vai muito além de processos e muito além de sim ou não. Então, cuidar da tua saúde mental durante aquele momento é extremamente importante, não só durante o processo, mas principalmente durante a tua fase de adaptação fora também, para poder saber, né, como é que aquilo ali vai te afetar. Minha fase de adaptação no primeiro país, na Croácia, não foi nada boa, assim, foi muito complicado. Meus primeiros 6 meses foram bem doídos, assim, depois no Bahrein já foi muito mais fácil e tal, mas isso vai te ajudar com certeza para o resto da tua vida. Então, não negligencie e se priorize também. E olhando para esse lado mais técnico, né? Aí a lista de coisas ela vai além. É, primeiro, entender o contexto, né? Para você se fazer entender no contexto que você está buscando ir, você precisa entender que contexto é esse. Então, qual que é o país que você está aplicando, né? Tipo, qual que é a cultura, qual que é a situação atual do país, principalmente agora que a gente está vivendo um momento pós-Covid, né? Então, entender não somente da parte burocrática, digamos assim, né? O que é que tem de visto, o que é que tem de moeda, etc., que a ESEC vai te ajudar muito nisso também, mas entender um pouquinho, assim, minimamente sobre política daquele país, e aí política eu falo de uma forma até bem rasa, mas é importante para saber o que deve ser feito, quais são as tensões, o que é que você tem que considerar na tua decisão também de
depois que aceito, se você vai aceitar aquilo dali também, né? Então, é bem importante. Costumes. Então, quando eu estava, por exemplo, tentando ir para a Turquia, primeiro eu tentei para a Turquia e depois eu tentei para o Bahrein. Eu tinha certeza absoluta que eu queria. Eu estava trancando a minha faculdade mais um ano, então eu queria muito ir para uma cultura muito diferente da minha. Apesar de que, né, a Croácia já estava meio fora disso daí, mas eu queria arriscar um pouco mais. Então, eu precisava entender se aquilo dali que eu estava me propondo a fazer fazia sentido e o que é que eu estava disposta realmente a tentar, a abrir mão, a me desafiar. São países muçulmanos. É, no final das contas, eu gostei até mais da experiência no Bahrein, que é um país muito mais diferente do que a Croácia, do que na própria Croácia. Mas, enfim, foi fundamental ler aquilo dali e entender que talvez eu não pudesse sair na rua de blusa de alça e short. E eu estava a fim de passar por aquilo dali, sabe? Obviamente que isso é uma coisa muito superficial, mas né, nunca é demais lembrar. Outra coisa, entender o mercado que você está indo fora, né? Então, ninguém vai ser especialista. Essas coisas você só entende quando está lá dentro. Mas buscar conversar com pessoas que atuaram na mesma posição, buscar ler notícias, buscar. Como é o nome? Tem vários países que têm alguns portais de notícia em inglês, então, tipo, nem na Croácia nem no Bahrein o idioma oficial era inglês, nem nos outros países que eu apliquei, mas eu sempre tentava olhar, tipo, vou conversar com alguém que está lá, tem algum lugar que você se atualiza das coisas aí, então, tu pode me passar? E aí eu tentava dar uma lida, entender como é que as coisas estavam funcionando, buscava, assim, jogava no Google, ia passando, página 3 4 5 10 para ver o que é que tinha ali, para entender como é que eu me encaixava, o que é que estava sendo valorizado, o que é que eu, enquanto brasileira, tinha de vantagem. Então, por exemplo, a gente sabe que a educação brasileira ela abarca muito mais aspectos técnicos até do que uma universidade na Europa. Então, na Europa, a maioria dos países está ali naquele sistema, esqueci o nome específico agora, mas basicamente a faculdade dura 3 anos e aí logo depois da faculdade você já consegue entrar direto no mestrado. Então, em 5 anos, você termina ali, você está com título de mestre, mais ou menos. Então, as áreas, elas são um pouco mais abrangentes do que específicas. E no Brasil a gente consegue ter uma técnica um pouco maior, a gente trabalha as coisas mais a fundo em vários cursos, assim. Então, isso era uma vantagem para mim, que eu precisava entender que era vantagem para poder comunicar e para poder vender isso durante o processo. Outra coisa é buscar sobre a empresa, né, que você vai trabalhar. Então, qual que é a história? Qual que é o propósito? Por que que faz sentido? Se é uma multinacional, por que que faz sentido ela estar ali naquele país? Se é uma empresa daquele país, como que ela nasceu? Se ela tem uma ligação forte com a história, com a cultura do lugar? Quais são os programas que ela desenvolve? Quais são os produtos? Quais são programas internos, talvez, que você consiga participar e que te deem uma perspectiva maior? Oportunidades que ela tem aberto, o que é que ela está buscando? Objetivos, assim. Então, olhar para essas duas situações, assim, o macro da cultura do país e do mercado também, né? O mercado que você está se inserindo, e a empresa especificamente, você aliar, dentro, tecnicamente, olhar para essas duas coisas é fundamental. Não dá para você ir só com a tua técnica, porque você precisa saber como é que você vai adaptar a técnica à necessidade que tem naquele lugar, naquela empresa, e a necessidade do lugar, a necessidade de uma empresa em um país pode não ser igual à necessidade de outra empresa no mesmo país. Então, você pode até estar fazendo o processo para empresas, para oportunidades no mesmo país, mas você precisa entender qual é a daquela empresa, né? Então, desses pontos. Outra coisa, né, é trabalhar as famosas soft skills ou people skills, como as pessoas falam. Isso pega nos dois pontos, né, tanto pessoal quanto técnico, porque se hoje em dia ninguém é mais um profissional de uma área só ou de uma técnica só. Todo mundo precisa comunicar, todo mundo precisa transmitir conhecimento, você precisa trabalhar em time, então entender, né, essas coisas básicas de tipo organização,
organização, gestão de tempo, trabalho em conjunto, comunicação para uma pessoa, comunicação para várias pessoas. Enquanto intercambista da ESEC, muito provavelmente você vai ser convidado a interagir com os outros intercambistas, a desenvolver projetos internos. A ESEC geralmente também tem um lugar muito específico de um programa desenvolvido com aquela empresa. Então, por exemplo, com a Electrolux hoje, a Electrolux tem um programa de talentos para estagiários e etc., pessoas que estão vindo de outros países, mas a gente tem um programa da ESEC, tem uma pessoa da ESEC que coordena todas as vagas que são relacionadas da ESEC com a Electrolux, sabe? Então, os intercambistas da ESEC, eles são muito valorizados e não são poucos. Por isso que tem uma pessoa que está ali cuidando daquilo e como que a ESEC agrega valor. Então, entender e muito do que a ESEC agrega de valor não é somente tecnicamente, né? Mas é o quanto que a gente consegue pensar nessa parte de liderança, pensar nessas outras skills e que a gente consegue ir trabalhando mesmo durante o tempo, né? Obviamente que isso é uma conversa que muita gente no mercado de trabalho fala, e hoje, estando no mercado de trabalho, atuando no mercado de tecnologia também, eu sei que no mercado de tecnologia isso é uma coisa até um pouco mais constante, mas em vários outros mercados não se fala sobre people skills, ou se fala somente lá na hora da offer, sabe? Na hora da vaga, quando a vaga está lá no sistema, mas na prática isso não existe. Então, é muito legal utilizar a oportunidade que existe na ESEC para isso, até porque os intercambistas da ESEC, eles atuam como agente de mudança dentro da empresa. Então, dá uma olhada, te entende melhor, entende como é que você pode melhorar essas coisas e faz esse alinhamento, né? Tipo, qual o conhecimento técnico que você tem e como que isso vai ser moldado e vai fazer sentido com a tua marca pessoal. Então, o que é que eu falo por marca pessoal, né? Tipo, o que é a tua não negociar? Quais são as tuas não negociáveis? Qual é a tua contribuição única para, independente do lugar que você esteja? Como que você se destaca? Como que você vai trazer vantagens para aquela vaga? Então, aliando essas duas coisas, obviamente, é saber se vender. Tudo é saber se vender, independente do que seja. Hoje eu estava até falando alguma coisa numa reunião do trabalho, e aí meu amigo fez, mas isso é ruim. Eu disse, não, se a gente olhar por outra perspectiva, talvez não seja. Então, eu sou muito boa, vamos supor, né? Eu sou muito boa de comunicação, eu gosto muito de apresentar para as pessoas, eu não tenho problema nenhum falando em público, etc. E eu também tenho um conhecimento legal quanto a desenvolvimento de pessoas. Eu consigo pensar, aliar essas duas coisas, né? Então, tipo, puxar um programa de aprendizagem, puxar uma campanha de engajamento, porque eu tenho um perfil pessoal e eu tenho uma habilidade técnica. Como é que tu vende isso durante o teu processo, sabe? Vai treinando, vai fazendo, vai simulando questões, vai puxando outras pessoas que estão passando por esse processo também, para vocês irem fazendo isso entre si. Aproveita o suporte que você tem da ESEC. Já tive do outro lado da moeda também, e eu sei que a gente se esforça muito para que a pessoa seja aceita, para que a vaga role, porque faz todo sentido, né? E a gente quer ver as pessoas fazendo isso. E aí, também, né, obviamente, que muito da tua jornada, ela vai com o que você está disposto a fazer. E tem uma porrada de coisa na internet, de curso, orientação, conteúdo que você pode olhar para melhoria, dá para zapear no LinkedIn, dá para... Enfim, jogou no Google, jogou no Instagram, jogou no TikTok, você vai achar muito conteúdo. Tem muito conteúdo da ESEC também. E vai dando uma olhada, assim, e vai jogando uma coisa que eu sempre tentava olhar, até nos conteúdos mais curtos, assim, tipo, na época não tinha Reels, eu acho, a gente tinha Snap e tal. Mas olhar hashtag no Instagram, né? Tipo, ver o que é que tem, procurar até hashtag em inglês mesmo para aqueles pontos, tentar associar a hashtag com o país, ver o que é está rolando, porque isso vai te deixando atualizado e vai trazendo mais insumos para você ir falando durante o processo. E aí, né, falando neste ponto de marca pessoal e etc., tem muita gente se aplicando durante as vagas da ESEC, né? E tem o mundo todo, literalmente.
O currículo é a tua primeira porta de entrada, o teu perfil é a tua primeira impressão, independente de qualquer lugar. Então, como é que eu fui me organizando para fazer isso, para que isso fizesse sentido? Primeiro, não dá mais para entregar currículo no Word, né? E, por favor, se alguém estiver fazendo isso ainda, não façam, mudem. Tem vários modelos aí de currículo na internet bem fáceis de mudar, no próprio Canva, que é um site aí que você pode fazer alguns templates. Tem template lá para você dar uma organizada. Esse é o meu currículo hoje, tá? Eu fui, né? Tive que fazer vários. Reaproveitei muito também, fui pegando o que eu tinha que funcionou. Então, seu currículo não precisa de foto, para começar. No geral, assim, não precisa, você não vai ser avaliado pela sua foto. Eu acho que dentro do perfil da Exec você coloca uma foto e tal, você faz um perfil bonitinho, no seu LinkedIn também é legal, você tem uma foto legal, mas no teu currículo você não precisa de foto, né? Mas é legal você explicar quem você de onde você vem, então, no currículo, né, em inglês, são muitas pessoas, então, tipo, quais são as primeiras informações que a pessoa precisa saber sobre você para se lembrar e te associar aquilo dali. Então, eu sou Elise, eu sou brasileira, e o que é que eu valorizo? Entusiasta de liderança e de experiências multiculturais. Isso faz muito sentido para mim, independente de onde eu esteja. Trocar ideia. Na empresa que eu trabalho hoje, a gente está atuando de forma remota, e no meu time, acho que eu tenho são 2 mineiros, uma paulista, uma pessoa de Salvador, gente de Brasília, enfim, para mim isso é massa. No contexto da ESEC, é um contexto mais internacional, né? Então, tipo, quando eu estava fora, eu morei com gente, deixa eu lembrar, da Argentina, da Ucrânia, do Egito, da Índia, de Omã, que era um país que eu também não fazia nem ideia de onde era no mapa. E tudo isso foi trazendo, né, coisas, foi me trazendo experiências, foi me trazendo aprendizados. Então, tenta colocar, tipo, dali de primeira, o que é que tu valoriza, o que é que faz sentido, e o que é que tu tem experiência. Então, né, tipo, tenho experiência em gestão de pessoas e projetos. Isso é o que eu sei fazer de melhor. No meu currículo lá, na minha educação, vai ter, né, aí, ciência política com ênfase em relações internacionais, que é o que eu tenho, e é o que eu posso te oferecer de diploma, mas eu estou dando ênfase ali no começo do que é que eu faço, o que é que me instiga e o que é que eu tenho experiência. Pronto. E daí vem, né, o que é que eu estou buscando? Estou buscando um desafio profissional conectado à criação de oportunidades, desenvolvimento, performance, network e gestão de projetos. Ponto. Essa é a lista. A pessoa não vai lembrar, obviamente, de todas essas frases, né? O recrutador, ele vai ver vários currículos, mas dá para me ligar a palavras-chave. Liderança, experiência multicultural, gestão de projetos, gestão de pessoas, o que é que eu estou buscando, o que é que eu valorizo. É isso, sabe? Então, tipo, ali de primeira é a tua cartada. Se aquilo dali chamar a atenção, a pessoa vai ler o resto do teu currículo. Assim, ela pode até ler, mas ela, se não chamar a atenção também, né? Mas aquilo dali já vai dar um entusiasmo a mais para ela prestar atenção no que é que tem ali. E aí, obviamente, a parte de educação, né? O que é que eu faço, onde é que eu estudo, quais são minhas competências principais, o que é que eu sei que eu me garanto e que eu já tenho experiência. Então, tipo, sei lá, eu podia colocar aqui que eu sou muito boa em análise de dados. Eu tive aula disso na faculdade, eu já fiz isso várias vezes, então eu podia colocar análise de dados como uma experiência, como uma competência. A análise de dados é uma competência muito valorizada, mas eu não vou botar, porque eu não me garanto nisso, vamos supor, sabe? O que é que eu me garanto? Eu me garanto em facilitação, eu me garanto em comunicação, eu sou boa escrevendo, eu sei gerenciar bem projetos e eventos, eu já tive experiência com vendas e com trabalhar com o consumidor. Então, isso daqui é o que eu sei fazer bem, é o que a pessoa também pode se lembrar e pode me fazer perguntas sobre. É, não tem nada assim, né? Nossa, minha facilitação, não sei das contas, blá, blá, blá. Objetividade, teu currículo é a tua porta de entrada. E aí, meu contato, obviamente. Uma coisa que não tem aqui, mas que eu acho que é importante colocar também, é em qual cidade você está. Não precisa colocar teu endereço, mas em qual cidade que você está, principalmente por ser um processo internacional, a pessoa consegue pensar, tipo, está em Recife. Recife é o quê? É GMT-3, então fica melhor na hora de pensar, né?
E aí vem a parte de experiência profissional. Então, qual que é o cargo que você tem, né? É, de quando a quando, aonde e quais são as suas entregáveis principais, o que é que você fez ali, e aí você não vai colocar, eu fazia planilhas, tipo, o que era a planilha que você fazia? O que é que aquilo dali, né, impactava? Então, tipo, eu já entreguei tal coisa, eu já fiz isso daqui, no meu dia a dia eu faço X, Y, Z, sabe? Então, na forma de tópico mesmo, assim, porque fica mais fácil da pessoa ler e ver. Você pode fazer em texto também. Eu, particularmente, acho mais legal fazer em tópico, porque é mais direto e mais rápido. É, esse currículo é o estendido, né? Tipo, eu sei que tem algumas oportunidades que pedem para que você tenha um currículo de uma página, mas se você precisar fazer um currículo menor, assim, de uma página só, pensa nas tuas principais experiências, assim, tipo, bota uma ou duas, e tenta colocar uma experiência de atividade extra, né? Então, tipo, voluntariado. E aí vale, tipo, não precisa, por exemplo, no meu caso, eu coloquei quando eu trabalhava enquanto voluntária na ESEC, né? Apesar de já ter trabalhado recebendo e tal, numa posição oficial, digamos assim. Mas se tu ajudou no projeto do teu bairro, se tu desenvolveu uma competência ajudando, sei lá, qualquer coisa assim, na batalha de rap, numa aula de grafite, todo esse tipo de experiência de engajamento é muito valorizado. Então, coloca isso e coloca o que você desenvolveu, qual foi o impacto, porque vai com certeza chamar a atenção e fazer diferença, principalmente porque é justamente nesses lugares, nesse tipo de experiência mais voluntária, né, que você consegue desenvolver a maioria das habilidades interpessoais. Então, valoriza isso. E a parte de idiomas também, né? A gente tem, eu esqueci o nome agora, mas tem uma classificação internacional para os idiomas, né? A1, A2, B2, etc, etc. E aí você pode utilizar isso como guia. No meu caso, eu coloquei o que é que eu, tipo, speaking, reading, writing, etc, porque fica mais fácil da pessoa entender. E aí você também pode dividir, tipo, italiano, básico em tudo, inglês, eu sou muito boa falando, mas eu não sou muito boa escrevendo. Eu sou muito boa ouvindo, mas eu não sou muito boa lendo. Enfim, você pode fazer essa diferenciação também e ser sincero quanto ao idioma, né? Porque não adianta, aquele, né? Colocou lá o que é que fala inglês avançado. E aí, na hora da entrevista, the books on the table. Então, seja sincero. Vai salvar o seu tempo e de quem está fazendo o seu processo. Bom, como dicas finais, antes de chegar na parte de dúvidas, eu acho que é muito interessante você estar lembrado que não vai ser fácil. Então, o tempo inteiro, tenta encarar aquilo dali com vontade, assim, tipo, te lembra do que você está fazendo, do porquê que tem, sabe? Tipo, obviamente que hoje existem vários e vários motivos para você querer sair do Brasil, a situação não está das melhores, é, mas não adianta você chegar lá e dizer só assim, tipo, não, eu quero ir embora do Brasil porque o real está desvalorizado, porque X, Y, Z. Mas como que aquilo ali faz sentido para tu, assim, interiormente, sabe? Não precisa ser uma coisa, nossa, fofa e uma história inspiradora de vida, mas como que aquilo se conecta, por que você está fazendo aquilo dali, e vai te lembrando daquilo sempre, porque é isso que vai te dar força, no final das contas, quando você leva outro não, quando você receber outra crítica, até para você parar, se recuperar e olhar para o lado bom da história. Tipo, beleza, eu recebi um feedback agora de que eu preciso entender mais do contexto. Minha ação vai ser 1, 2, 3. E aí eu vou avaliar daqui a 2 semanas como é que foi. Daqui a 2 semanas a minha meta é tal coisa. Eu nunca fui uma pessoa disciplinada. Nunca fui uma pessoa disciplinada assim, mesmo. Mas com o tempo você vai entendendo o que é que funciona e o que é que não funciona para você. E cada processo, cada entrevista, cada etapa vai te dando mais insumos para saber o que é que você pode fazer, o que é que vai te deixar nervoso, o que é que você pode fazer antes de ficar nervoso e tudo mais. Acho que é isso. Se alguém tem alguma dúvida, tenho aqui no chat. Opa, deixa eu achar meu mouse. Quais experiências são mais pedidas em processos no exterior e como se preparar para uma entrevista em inglês? Boa.
em relação a experiências pedidas no exterior. Isso varia muito de país para país, e acho que a máxima comum entre qualquer lugar, inclusive no Brasil também, é quais são as tuas skills interpessoais. Tecnicamente também vai variar dependendo da vaga que você esteja aplicando e tal, mas entender as skills interpessoais e saber lidar com com essa multiculturalidade, com o ambiente que você está indo, adaptação, como que você pretende se adaptar, quais são as coisas que você sabe que vão te desafiar. Então, isso daí muita gente tá olhando, porque no final das contas você pode ser a pessoa com a melhor técnica possível se você não se adaptar ao contexto e você não conseguir entrar naquilo dali, não vai fazer sentido. Isso é via de regra para todo mundo, assim, em qualquer lugar. E acho que eu tinha alguma outra coisa para falar sobre isso. Daqui a pouco eu lembro. Como se preparar para a entrevista em inglês? Assim, isso é testemunho, digamos. Eu entrei na ESEC e meu inglês era de música e filme, sabe? Tipo, inglês do colégio, e eu sabia pouco e rim, como diz a história. Eu entrei na ESEC bem na época da Copa, e aí eu comecei a sair com os intercambistas e comecei a conversar. Tive que, né, tipo, a gente trabalha com as pessoas dos outros países, então eu ia, tentava, escrevia, e aí jogava no Google Tradutor, às vezes eu pedia para algum amigo que sabia me corrigir e tal. Quando eu cheguei na Croácia, eu lembro que a pessoa que me liderava, ele virou para mim, ele era um brasileiro também, é, inclusive eu trabalho com ele hoje, e para vocês também verem, tipo, mais uma coisa que a experiência da ESEC, essa experiência fora me trouxe, porque era um brasileiro, e eu não conhecia, e a gente se conhecia na Croácia, e hoje a gente continua trabalhando junto. Então, aproveitem essa experiência, aproveitem o networking que vocês vão fazer. Mas, voltando ao ponto, toda vez que eu falava, e ele me perguntou assim, Elis, você se incomoda se eu te corrigir no que você falar? Aí eu disse, não, não me incomodo não, porque meu inglês é o inglês da vida, assim, né? E aí, toda vez que eu falava alguma coisa, ele, isso aqui tá errado, pronuncia dessa forma, toma atenção com isso daqui e tal. Então, estar aberto a ouvir críticas. Tenta puxar alguém que você conhece, treina com alguém da ESEC também, né? Sempre tem uma pessoa que é responsável por você, e aquela pessoa com certeza pode te ajudar. Se a pessoa não for melhor de inglês, vai ter alguém na ESEC que pode te ajudar também. E treinar a comunicação, tanto a escrita quanto a comunicação, mas geralmente a comunicação é o que mais trava a gente, né? É extremamente importante, porque você precisa às vezes a gente não consegue transmitir a ideia da gente em português. E às vezes a gente não, até tipo, para pessoas de outros lugares e tal, do próprio Brasil. Então você tem um outro desafio, que é se fazer entender, se fazer entender em uma língua que não é tua. Então, mesmo para as pessoas que já têm uma experiência com inglês há muito tempo e tal, é, treine, treine e treine. Erre, olhe, escute, procure coisa na internet. Não tem mais. é, Obviamente que as pessoas têm situações e situações, mas se você está pleiteando uma vaga fora do país, é extremamente importante que você consiga se comunicar. Tem coisa, então não tem desculpa para você não treinar, não aprender, não falta conteúdo de graça. Duolingo, eu sei que a ESEC também tem uma parceira agora para preparação. YouTube, música, filme, legenda. Eu já assisti uma série que eu já vi várias vezes, já sei de qual, e eu assistia com legenda em português. Bota a legenda em inglês, vai treinando, vai vendo, sabe? Tipo, a primeira vez que eu saí do país foi justamente para ir para a Croácia, e aí antes de ir para a Croácia eu fui para um congresso na Colômbia, e foi a minha primeira vez, assim, 7 dias imersa com pessoas de todos os lugares do mundo, vários sotaques diferentes, é outro ponto, assim, extremamente importante. Hoje eu trabalho em inglês, e eu tenho sotaque brasileiro. Eu não tenho nenhum interesse em perder o meu sotaque brasileiro. Eu só preciso que as pessoas me entendam. Por que que, sei lá, americano tem um sotaque, e o inglês tem outro sotaque, indiano tem um sotaque. Todo mundo se desdobra para entender. Tem gente que fala, nossa, mas é muito difícil. Sim, tem sotaque que vai ser um pouco mais difícil de entender do que o outro.
mas no final das contas o importante é se entender e sair desse ponto assim nossa, só o inglês americano é correto, só o inglês britânico é correto. Se você está se fazendo entender, se você está minimamente falando ali dentro da gramática, dentro do que é correto, né? Vai com tudo, velho. Vai com tudo. Autoconfiança é fogo, você dizer, né? Tem autoconfiança, mas a autoconfiança vai te ajudar muito nesse processo. Estar aberto à ajuda vai te ajudar mais ainda. Estar vulnerável, digamos assim, para ouvir o que outras pessoas têm para dizer, para receber feedbacks, vai fazer toda a diferença. Então, treina, busca ajuda, vai atrás de conteúdo. Tem outros softwares também que podem te ajudar com escrita. Enfim, tem várias maneiras. Mas treine, fale de novo. Isso é o principal. Acho que é isso. Estamos chegando no final do horário. E então, agradeço demais por vocês estarem aqui. Quem for ver essa gravação no YouTube depois também, por favor, se precisarem, se quiserem trocar mais uma ideia, qualquer coisa, vocês podem me achar no LinkedIn muito fácil, Elis Ponce, não é um nome tão comum. Vocês vão me ver com essa mesma foto que tem aqui no webinar. E é isso. Mas digo do fundo do coração que ter vivido essas experiências fora do país me fizeram ser outra pessoa. Até acho que dá para ver aqui atrás. Tem um lenço do Bahrein ali, que fez muita diferença para mim. E a própria Croácia me ensinou. O processo é doloroso, a adaptação vai passar por. Vai te dar. Vai te fazer questionar várias vezes, desde o processo seletivo até a hora que você está indo embora do país depois. Mas vale a pena e todo o teu esforço com certeza vai ser recompensado depois. Utilize o suporte que você tem, busque conhecimento, busque trocar experiências, busque trocar ideias, que uma hora vai dar certo. É isso, gente. Obrigada e tamo junto.